Olá, todos, sem alguma exceção. Eu sou Lessa Guimarães e este é o seu canal Português para Todos, um canal voltado para a língua portuguesa em quaisquer níveis, seja você de nível fundamental, nível médio ou nível superior, em graduação ou pós-graduação. É concurseiro? É professor? Sinta-se à vontade. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre linguagem verbal. O que é linguagem verbal? Quais são suas características peculiares? Você que ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like nos nossos vídeos. Agora, vamos à vinheta. Em um vídeo anterior, nós falamos sobre linguagem, o que é linguagem e os seus dois tipos de linguagem, que é a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Nós mostramos que a linguagem é tudo aquilo que emite comunicação. A linguagem não verbal não tem palavra. A linguagem verbal tem a palavra como principal base de sua comunicação. Então, o que é exatamente a linguagem verbal? Bom, a linguagem verbal é aquela que produz comunicação a partir da própria palavra, tendo a palavra como base, em suas duas modalidades, na modalidade da fala e na modalidade da escrita. Ou seja, quando eu emito um diálogo com alguém, quando eu canto, quando eu, de certa forma, quando eu sinalizo, eu estou aí trabalhando a linguagem verbal, estou emitindo a linguagem verbal através da fala. Quando eu leio, quando eu escrevo, quando eu emito uma carta para alguém, quando eu leio um cartaz, quando eu pego o celular para ler nomes e números de contatos, ler mensagens, tudo isso aí é uma linguagem verbal a partir da modalidade escrita. Saussure chamava toda e qualquer forma de linguagem de semiologia. Já o outro linguista, Peirce, chamava de semiótica. E a partir dessa semiologia, que estudava toda a linguagem, surgiu um estudo específico para a linguagem verbal, que é a chamada linguística. Linguística é a ciência que estuda a linguagem verbal humana. Há outras ciências que se utilizam da linguagem verbal atreladas a outras ciências, como por exemplo a sociolinguística, que vai trabalhar a linguagem verbal atrelada aos aspectos sociais, a neurolinguística, que vai trabalhar a linguagem verbal aos aspectos neurológicos, a psicolinguística, que vai trabalhar a linguagem verbal atrelada aos aspectos psicológicos do ser humano. Então você observa que dentro dos estudos de linguagem há uma série de outras tantas ramificações que também trabalham a linguagem verbal humana. O linguista francês Ferdinand de Saussure é considerado o pai da linguística moderna. Isso porque ele desenvolveu em seus estudos a estrutura da linguagem verbal humana, que seria a linguística estruturalista ou linguística estrutural. Consistia em, basicamente, separar língua de fala, ou melhor, escrita de fala, e que se pudesse estudar a escrita, porque é mais palpável, e a partir desses estudos, atribuir cientificidade à linguística. Nós podemos dizer que Ferdinand de Saussure criou dicotomias entre língua e fala, entre signo e significado, para que se pudesse, de fato, ter algo mais concreto a respeito da língua
e trazer aí a sua cientificidade. Se você for observar, por exemplo, na fala, nós podemos ver que é muito pouco palpável, digamos assim, a fala. Porque eu falo de uma forma, você fala de outra, seu colega de um outro local fala de uma outra forma. Nós podemos observar, por exemplo, uma simples palavra. Por exemplo, festa. Eu digo festa, como se tivesse um X. Há outras pessoas que dizem festa. Outras tantas dizem festa. Outras dizem festa. Ou seja, há uma variabilidade muito grande, né, de falares, de formas de falar. E veja que eu só estou colocando aqui uma única palavra, né, e trabalhando apenas a sonoridade. Não estou nem a falar sobre, por exemplo, algumas outras palavras em que em um local tem um significado, em outro local tem outro significado completamente diferente. Então se observa que na fala é muito mais difícil, digamos, de poder categorizar, certo? E aí, como seria mais difícil de categorizar, deixou-se um pouco de lado a fala, não que ela fosse menos importante, mas que ela pudesse, para que pudesse, de fato, garantir cientificidade aos estudos de linguagem e se tornar algo mais concreto, com maior possibilidade de criação de uma tese. Tanto que as outras ciências, as outras ramificações vieram depois, né? Elas vieram, digamos assim, depois de já ter garantido essa cientificidade à linguística, foi possível observar, por exemplo, a fonética articulatória, né? Dentre outras atribuições que utilizam a fala como elemento, né, objeto de estudo, objeto de pesquisa. Imaginemos, portanto, que a sua casa é linguagem. Em todos os cômodos da sua casa você encontra comunicação. Você recebe comunicação e emite comunicação. Imaginemos, pois, que o seu quarto é a linguagem verbal. É onde está a palavra, a linguagem verbal. E os outros cômodos da casa correspondem à linguagem não verbal nas mais variadas modalidades, seja na dança, na arquitetura, na linguagem corporal, né, e em outras tantas, né? Então imaginemos que o seu quarto é a linguagem verbal. E lá na linguagem verbal você tem uma série de usos dessa linguagem. Imaginemos, pois, que lá está a linguística, a ciência que vai estudar, ou melhor, aquilo que vai compor o seu quarto. E é claro que em todo quarto, mesmo aqueles bagunçados, existe uma estrutura, algo que se organiza. Imaginemos, pois, que essa organização seria a própria linguística estrutural. Imaginemos ainda que dentro da linguística estrutural é necessário que se haja algo para organizar as coisas. Por que não gaveteiro, né? Mas como assim gaveteiro? Bom, na linguística estrutural nós possuímos a chamada gramática, que é aquela que estruturaliza, aquela que organiza a linguagem verbal. A partir daí, imaginemos que este gaveteiro, dentro do seu quarto, que é a linguagem verbal, é a chamada gramática. Na gramática, observe que ela possui aí, né, várias gavetas, né? E nestas gavetas, como é que nós vamos chamar o nome destas gavetas? Olha só. Fonética e fonologia, morfologia, sintaxe, semântica e pragmática. Então observe que a gramática é subdividida nessas pequenas áreas, né? E cada uma dessas áreas comporta um determinado estudo da língua. Por exemplo, na fonética e fonologia, nós vamos estudar
o som da língua. Na morfologia, nós vamos estudar basicamente a estrutura das palavras, né? A estrutura das palavras da língua. Na sintaxe, nós vamos estudar a função das palavras organizadas em frases, né? Dentro de um texto. Na semântica, nós vamos estudar o sentido das palavras nessas frases, né? E na pragmática, nós vamos estudar o contexto em que essas frases são empregadas, ok? Então, você observa que num gaveteiro comum como este, você divide as suas roupas. Por exemplo, aqui nós temos meias, aqui nós temos roupas de banho, aqui nós temos camisetas, temos aqui shorts, né, saias, enfim. E aqui nós temos calças. Por que eu estou mostrando isso aqui? Bom, é porque dependendo do local em que eu vou, né, para onde eu vou montar o meu look. Da mesma forma, quando você vai falar. Você muda, você altera as palavras, altera a entonação, altera o sentido das palavras dentro de um contexto. Portanto, você utiliza esta organização gramatical. É por isso que é importante a padronização da língua, certo? Por isso que nós não escrevemos da mesma forma que falamos. Por exemplo, já pensou se eu escrevesse da mesma forma que eu falo? Eu, por exemplo, digo nós, né? O pronome pessoal, né? Da primeira pessoa do plural. Então, você observa aí, nós. Eu digo como se tivesse um i. Há outras pessoas que dizem nós. Né? Nós, N, O, acento agudo S. Né? Há outras pessoas que dizem nós. E aí, se cada uma escrevesse da mesma forma que fala, surgiriam aí várias palavras diferentes. É por isso que é preciso organizar, padronizar a língua na hora da escrita. Na hora da fala, todos nós entendemos por conta do contexto em que está empregado. Agora, na escrita, em que não se há contexto, é necessário contextualizar a partir da padronização. Digamos que eu diga para você, você sabe. Se eu disser, você sabe, você vai entender que é uma frase afirmativa. Eu estou dizendo que você sabe de alguma coisa. Se eu disser, por exemplo, você sabe, eu estou interrogando. Veja que eu coloquei uma entonação diferente. E é necessário que essa entonação, por exemplo, esteja marcada na escrita. Se for, por exemplo, o caso de uma frase escrita, eu vou ter que substituir o ponto por um ponto de interrogação. Agora, se eu digo, você sabe, veja que aí eu já sugiro reticências. Portanto, dependendo da entonação, eu vou modificar, eu vou estabelecer um determinado uso, né, desse look, né? Eu vou montar o meu look. Eu vou observar cada uma das gavetas dentro da gramática para poder organizar aquilo que eu quero dizer e ser bem compreendida desta forma. Assim sendo, eu vou utilizar um contexto de look, digamos assim, dentro daquilo que eu vou, para o evento em que eu vou, como é que eu vou utilizar. Por exemplo, não se vai à praia com meias, né? O que se pode observar? Que, dependendo do local em que eu vou, eu utilizo uma determinada peça de roupa ou não. Da mesma forma, dependendo do que eu vou falar, para quem eu vou comunicar e o formato de texto que eu vou utilizar, eu necessito, de fato, de padronizar, de organizar a minha linguagem. E se você chegou até aqui, deixe nos comentários linguagem verbal padronizada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o seu like, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e até o próximo vídeo. Tchau!